Mesmo os irmãos que não têm o hábito de acompanhar futebol não conseguiram ficar alheios àquilo que aconteceu no nosso país recentemente. Foi natural a festa e a verdadeira euforia que se viveu de um modo muito especial aqui em Lisboa, e nós podemos presenciar, creio que na sua vizinhança como na minha. Assim que o jogo acabou, foi barulho na rua como se fosse meio da manhã, todas as pessoas nas janelas a gritarem, a tocarem buzinas, numa grande satisfação e alegria. E a seleção portuguesa foi recebida realmente em grande euforia aqui em Lisboa. Eu não sei se o irmão acompanhou ou não os noticiários, mas foi curioso perceber o que aconteceu às outras seleções. Por exemplo, na Islândia, a festa de recepção da seleção foi quase tão grande quanto a nossa. É verdade que a Islândia é um país pequenino, mas foram muitos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que estavam na rua à espera e foram celebrar junto com a seleção da Islândia, que não ganhou nada. Ficou-se pelos quartos de final. Uma outra seleção, a Alemanha, foi mais à frente, chegou à meia final, perdeu e voltou para casa às escondidas. E é curioso, irmãos, porque é que, sendo que a Islândia não foi tão longe, foi recebida em euforia nacional, e a Alemanha, que esteve quase na final, voltou para casa, digamos, pela porta do cavalo. E tudo pode-se responder com uma só palavra: expectativas. Expectativas. A Islândia participava pela primeira vez no Campeonato da Europa. Chegar ao Campeonato da Europa já era motivo de grande celebração. Para eles estava ótimo. E eles passaram a fase de grupos. Fantástico. E eles passaram os oitavos de final. Maravilhoso. Como não havia nenhuma expectativa, tudo aquilo que eles conseguiram foi visto como extraordinário. E daí a grande celebração. Já a Alemanha é campeã do mundo. A única coisa que podia ser aceitável para a seleção da Alemanha era ser campeã da Europa. Essa era a expectativa. Ficar-se pelos meios de final é motivo de vergonha. E aí está, irmãos, uma das regras da vida. Expectativas são assim. Elas criam antecipação, elas desenvolvem em nós fantasia. Por vezes a expectativa é tão grande que chegamos a pensar que o resultado é praticamente garantido. E quando levamos isto para o campo espiritual, os resultados são por vezes dramáticos. Assim como a expectativa realizada leva à grande alegria, a expectativa frustrada pode levar à depressão, à raiva. Os alemães estavam decepcionados e tristes. E na vida espiritual nós vemos isto com frequência. As pessoas criam expectativas do que Deus vai fazer, criam expectativas, e depois ficam zangadas com Ele. Há muita gente zangada com Deus, por sentir que Ele não correspondeu àquilo que era o que a pessoa esperava. E hoje em dia, quando nós temos muitos líderes que pregam a famosa teologia da prosperidade, anunciando que se você for fiel na sua oferta na igreja, Deus vai lhe dar as melhores bênçãos materiais. Você vai viver no melhor bairro da cidade, num casarão, vai ter o carro do ano, a sua saúde nunca vai sofrer nenhum problema, a sua vida vai ser maravilhosa. Expectativas muito altas. Mas será que são expectativas corretas? Será que o Deus da Bíblia promete aquilo que os pastores da prosperidade pregam? Será que o Senhor garantiu aquilo que a pessoa estava à espera? Era legítima a sua expectativa? Vamos ver um texto, irmãos, em que Jesus lida com a expectativa humana. E pela sua resposta, nós podemos aprender como lidar com as nossas expectativas. Eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós temos a mesma história em Lucas. Nós vamos ler a versão de Mateus.
mas o irmão, se quiser, depois em casa pode ler a de Lucas, é praticamente idêntica. Mateus capítulo 11. E diz assim o texto em Mateus 11, a partir do versículo 1. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este quem está escrito: Eis diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui assemelharei esta geração, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aqui um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Nós temos aqui, irmãos, uma fase avançada do ministério de Jesus. Nós devemos estar aqui no início, aproximadamente, do 3º ano do ministério de Cristo. Ele já tem discípulos que o acompanham há aproximadamente 1 ano e meio. E, portanto, eles já estão, de algum modo, preparados para começarem a fazer o trabalho. Jesus os manda para as várias aldeias e ele também sai a visitar aldeias e cidades que ele ainda não tinha visitado. E é neste contexto que ele recebe esta pergunta, enviada pelo seu primo, seu precursor, uma pergunta talvez inesperada e que nos faz refletir. João Batista, ou seja, literalmente João, aquele que mergulhava pessoas, estava preso há cerca de 1 ano. Ele deve ter começado o seu ministério público cerca de 6 meses antes de Jesus. João deve ter começado a pregar 6 meses antes de Jesus vir ser batizado. E depois disto, ele ainda continuou a fazer o seu trabalho livre, ou seja, de forma aberta, durante cerca de 1 ano. Mas João tinha um estilo de pregação muito agressiva, ele era muito duro, os seus sermões eram no estilo dos profetas do Antigo Testamento, dedo em vista, apontando os pecados das pessoas. E ele não tinha dificuldade nenhuma de acusar os ricos e poderosos. E durante este período tinha acontecido que Herodes Antipas, o responsável, digamos, o governante da Galileia, tinha ido a Roma. Ele tinha que prestar contas ao imperador de vez em quando. E lá ele tinha conhecido a esposa do seu irmão Filipe, uma mulher chamada Herodias. E ele gostou muito dela. O que aconteceu foi que ele seduziu-a, divorciou-se da sua esposa para se casar com a cunhada. Ora, isso segundo a lei não era permitido, e por isso João acusou publicamente Herodes de estar a fazer o que não podia. E Herodes mandou prender a João. João foi preso e ficou durante 1 ano, neste momento cerca de 1 ano, na fortaleza de Maqueronte, que era uma fortaleza junto ao Mar Morto, um ambiente muito pouco agradável, diríamos mesmo insalubre. João, um homem acostumado à liberdade e à amplitude do deserto, fechado numa cela, onde devia fazer um calor terrível durante o dia e bastante frio durante a noite, que é próprio das regiões desérticas. Ele suportou a prisão porque não tinha alternativas
Parece, pelo texto, que ele teria alguma possibilidade de diálogo com os seus discípulos e, através dos discípulos, podia fazer chegar algum tipo de comunicação do lado de fora. Na verdade, ele não tinha esperança no que diz respeito à justiça da época, mas ele faz chegar esta pergunta ao seu primo. Ali na prisão ele vai ouvindo aquilo que está a acontecer, ele vai ouvindo sobre o ministério de Jesus, ele vai ouvindo o que Jesus está a fazer, o que Jesus está a pregar, e a mensagem que ele manda, a pergunta que ele manda é esta: és tu aquele que devia vir? Ou devemos esperar outro? A pergunta, irmãos, decifrada para quem conhece o contexto e entende o que João está a falar, é muito simples. João manda perguntar a Jesus: ó primo, como é que é? Afinal de contas, tu és o Messias ou não? És ou não és o Messias? Ou será que temos que ainda esperar por mais alguém? Alguns comentaristas dizem que não era possível que João tivesse dúvidas. João tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, ele tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus. E, portanto, alguns comentaristas interpretam que a dúvida não era de João, era dos seus discípulos. Mas como os discípulos estavam com dúvida, João disse: olha, vamos perguntar a ele diretamente, é a melhor coisa que vocês fazem. É possível, irmãos, mas o texto não nos dá esta ideia. João tivera muita convicção, é verdade, mas depois de um ano de prisão, uma prisão como aquelas que existiam naquele tempo, sem expectativa de solução, talvez fosse suficiente para que a fé de qualquer um começasse a duvidar. João é comparado a Elias, e se ele era Elias, ele devia ser Elias em tudo. Era Elias no fulgor, na coragem, na ousadia, na pregação, mas também na depressão. Porque um dos personagens bíblicos com uma das maiores crises depressivas da história da Bíblia é justamente Elias, que sentou-se na sombra de uma árvore e disse: Senhor, mata-me porque eu faço disto, não aguento mais. Estou sozinho, não vale a pena continuar. Será que João está realmente a copiar Elias em todos estes aspectos? Qual poderia ser a dúvida de João? Por que é que João manda fazer esta pergunta ao Senhor Jesus? E eu diria aos irmãos que creio que provavelmente tem a ver com esta ideia. As expectativas de João poderiam não ser as certas. O que é que o levou a duvidar? O que é que ele apresenta isto a Jesus depois de ter anunciado Jesus como o Cordeiro de Deus? E a pergunta que devemos fazer é: o que é que João esperava a respeito de Jesus? E diante disto nós temos que pensar em alguns pontos. Primeiro, por mais que João fosse maduro na sua fé e tivesse evoluído na sua espiritualidade, ele não podia fugir do conceito messiânico do seu tempo. Que tipo de Messias o povo do tempo de João esperava? Eles estavam à espera, tanto os judeus como os galileus, de um Messias político, de um Messias militar, de um homem que derrotasse os romanos, que pusesse Israel novamente no topo do mundo. Eles esperavam que fosse alguém que realmente abalasse os alicerces de toda a corrupção instituída e colocasse novamente Israel numa posição de dominação. Esta era uma visão generalizada. E João não podia ser alheio a esta expectativa. Mas era esta a expectativa correta? Era isso que realmente a Bíblia tinha prometido sobre o Messias? Mas quando nós ouvimos, ou quando nós lemos os textos em que ouvimos João a pregar, nós sabemos que João foi aquele que anunciou a vinda do Messias como um tempo de juízo. Os profetas chamados maiores, sobretudo Isaías, falaram muito sobre a graça de Deus, sobre o amor do Senhor, mas os profetas menores, e João encaixa muito nesta perspectiva, eles anunciavam sobretudo a ira de Deus, o grande e terrível dia do Senhor. E quando João pregava, ele dizia: atenção, está já o machado colocado na base da árvore, vem aí alguém que vai nos batizar em fogo, está chegando o dia do juízo, vai limpar tudo. E a pergunta era: ouvindo o trabalho de Jesus, ouvindo da mensagem do Senhor, uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de compaixão, o Senhor estava essencialmente rodeado por pobres, confraternizado com publicanos e pecadores, curava,
E a pergunta de João podia ser: mas onde é que está o juízo? Onde é que está o julgamento? Onde é que está o fogo? Se Jesus era o Messias, por que ele não era mais duro com os corruptos? Se Jesus era o Messias, por que ele não estava a pregar nas praças centrais de Jerusalém ou no templo? Se Jesus era realmente o Messias, por que ele passava tanto tempo na Galileia, que era uma província tão distante do centro de realização do país? Se Jesus era o Messias, por que os líderes nacionais de Israel não o reconheciam? E talvez a pergunta mais importante de todas para João: se Jesus era tão poderoso e era o Messias, por que ele ainda continuava na cadeia? Por que Jesus ainda não tinha tirado o seu primo da prisão? João tinha expectativas e evidentemente ele achava que elas eram legítimas. Tome nota, meu irmão. Raramente nós aceitaremos que as nossas expectativas são exageradas. Nós podemos olhar a expectativa do vizinho e dizer a ele: essa expectativa é muito grande. Mas as nossas, não, nós sempre achamos que as nossas expectativas são perfeitamente legítimas. Nós até ouvimos as pessoas dizerem muitas vezes assim: eu nem estou a pedir muito. Essa é a nossa noção a respeito das nossas expectativas. João provavelmente achava que a sua expectativa era perfeitamente legítima. Ele esperava um Messias com certas características e não era isso que ele via Jesus. E por isso ele estava frustrado, triste, deprimido, ansioso. E por isso ele manda a pergunta ao Senhor Jesus. Nisto nós temos que elogiar João. Ele fez a coisa certa. Se tem uma dúvida, pergunta à pessoa certa. Está com dúvida, vá ao Senhor Jesus. Precisa de respostas, vá a Ele. Não perca tempo procurando em outro lado. Nisso João dá-nos um exemplo grande. Ele pegou os seus filhos e disse: vão diretamente a Jesus e perguntem a Ele. Mas o que é interessante, irmãos, neste episódio e fundamental para nós é o seguinte: Jesus não teria e não teme perguntas, nem escrutínio. A cultura vigente, esta na qual nós vivemos, gosta de falar sobre o choque entre a Igreja e a ciência, entre a fé e a ciência, como se os seguidores de Jesus devessem ter medo da verdade ou do escrutínio. E nós não temos medo. Nós recebemos o escrutínio com alegria e com satisfação, como Jesus o fazia. Nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador, Ele recebia as perguntas sem dificuldades. Ele era o Senhor da verdade, Ele é a verdade. Por isso Ele não teme as dificuldades humanas. E Jesus amava a João, nós não temos dúvida sobre isso. Jesus entendeu a dificuldade do coração do seu primo, por isso Ele respondeu. Mas veja a resposta. Primeiro, e a resposta que é dada a João é a resposta que é dada para nós. Primeiro, Jesus responde com ação, não palavras. A resposta de Jesus podia ser um discurso aos discípulos de João, dizendo assim: olha, vocês voltem lá ao meu primo e digam assim: então como é que é? Falta de fé, isso é muito feio. Você devia crer mais. Aqueles que creem são... Irmãos, já ouviram alguns pregadores fazendo isso por aí? Hoje em dia é comum. As coisas não correm bem, as pessoas correm com o pregador e a primeira coisa que o fulano diz para falar: você não tem fé suficiente. Esta questão da fé, irmãos, é muito delicada, porque assim, Jesus disse que nós só precisávamos ter a fé do tamanho de... É pequenino. Portanto, dizer que a pessoa não tem fé é praticamente dizer: bem, a sua fé é microscópica. Bem, talvez até algumas sejam, mas a questão não é, na maior parte das vezes, esta. Não é isso que Jesus faz. Ele não faz um discurso para os discípulos de João, ele não os convence filosoficamente. Ele diz: olhem à vossa volta. Querem saber se eu sou o Messias? Olhem à volta, olhem o que está a acontecer. Olhem e percebam o que acontece na vida das pessoas que me permitem fazer a diferença neles. Olhem para o que acontece nos lugares onde eu passo. Esta resposta, irmãos, é uma resposta tradicional de Jesus. Nós já a vimos em momentos muito iniciais do seu ministério. Vem e vê. Senhor, podemos ir ficar contigo? Vem e vê. Vem e observa. Jesus não tem medo do escrutínio. O que ele diz aos discípulos de João é: olhem à vossa volta. Notem aquilo que está a acontecer. Há provas suficientes para terem a certeza de quem eu sou.
É curioso, irmãos, porque o judaísmo tradicional costuma acusar os cristãos de darem uma ênfase exagerada nos milagres de Jesus. Mas, biblicamente, irmãos, os milagres de Jesus são os sinais do reino. São as provas de que ele era quem dizia ser. Como é que haveria outra maneira de ele garantir? Só dando um murro na parede e dizer, eu sou, vocês têm que acreditar? Não, ele fazia. E os milagres eram públicos e eram de tal maneira extraordinários que as pessoas não tinham como negar. Por isso é que tiveram que matá-lo, porque não podiam calar e muito menos aos seus milagres. Mas em segundo lugar, o que Jesus faz é levar João, através da resposta que ele dá, levar João às Escrituras. O Antigo Testamento estava cheio de profecias sobre o Messias, e em Isaías falava claramente dos sinais que o acompanhariam. Quando o Messias viesse, os cegos vão ver, os coxos vão andar, os leprosos vão ser curados. E Jesus diz aos discípulos de João, vão lá, olhem à vossa volta e depois digam a João o que é que está a acontecer. Está a acontecer o que estava previsto, o que foi prometido. Aqueles que têm a expectativa certa não estão frustrados. Bem-aventurados aqueles que têm a expectativa correta. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam porque perceberam qual é o verdadeiro propósito da vinda do Messias e compreendem o que está a acontecer. Acho tão bonito alguns pormenores. Não sei se o irmão reparou. Jesus vai elogiar a João. Mas olhem bem no texto o pormenor. Versículo 7. E partindo eles, não sei se já reparou nisto, é que Jesus, quando elogia João, só elogia João depois que os discípulos de João foram embora. Jesus não queria dar a entender que estava a dar graxa. Claro, porque Jesus não fazia isso. Jesus elogiava, mas não lisonjeava. Jesus não dava graxa, ele falava daquilo que era bom, daquilo que estava correto. Então ele espera os discípulos de João irem embora para depois então dizer a eles: vocês ouviram aquilo que foi trazido aqui? Sabem quem é João? Identificaram realmente quem é ele? O que é que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? As canas eram muito comuns naquela região, era algo fácil e comum de se ver, e eram canas tão leves que qualquer ventinho conseguia mexer com elas. Ou seja, Jesus está a perguntar o que é que vocês foram ver no deserto? Uma coisa tão banal e comum quanto uma cana, que não tem segurança nenhuma e firmeza, que é abanada pelo vento. Vocês foram ver um homem sem segurança, um homem sem certezas, um homem sem convicções? Não foi isso que vocês foram ver. Quando vocês foram ouvir João, vocês ouviram a sua pregação e ele pregava com toda a certeza e com toda a firmeza, o primeiro profeta a sério em 400 anos de história. O que é que vocês foram ver no deserto? Um homem muito bem vestido, com trajes finos, como aqueles que estão nos palácios reais? Não. Isso são os líderes religiosos que estão lá em Jerusalém. Vocês foram ver um homem que não estava preocupado com estas coisas. Um homem que estava despreocupado das coisas da vida do mundo, propriamente dito. Ele vestia o mais simples, comia o mais simples, porque ele estava focado no ministério que Deus tinha lhe dado. O que é que vocês foram ver? Um profeta? Sim, mas mais do que isto. Precursor. E Jesus anuncia claramente que João era o seu precursor, o Elias que havia de vir. Porque os judeus estavam à espera de Elias. A expectativa era tão grande, irmãos, que quando uma família judia tradicional celebrava a Páscoa, elas preparavam a mesa e deixavam sempre uma cadeira vazia. E os judeus tradicionais, mesmo tradicionais, até hoje ainda fazem isso. A cadeira vazia para Elias. Eles estão ainda à espera que Elias venha, porque Elias tem que vir para depois vir o Messias. E Jesus disse: vocês estão à espera, olha, já veio, era ele. Ele veio para trazer a mensagem. Mas depois o que Jesus diz, irmãos, é extraordinário, mas também coloca um peso tremendo sobre nós. Peso de responsabilidade e de privilégio. Jesus disse: não houve ninguém maior do que João entre os nascidos de mulher. Porque ele foi um profeta, mas ele foi o maior de todos. Porque ele viu aquilo que os outros não conseguiram ver. Ele teve a possibilidade de ver o Messias. Os outros tiveram a esperança e anunciaram, mas João viu o Messias chegar. Ele viu o céu aberto. Ele viu o Espírito Santo desceu. Ele ouviu a voz do Pai diretamente dos céus. Ele é o maior de todos, o anunciador. E no entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isto pode fazer confusão, irmãos, mas não devia. Porque se era verdade que ele tinha tido o privilégio de ver o Messias, é verdade que João ainda vivia e ele ia morrer na velha aliança.
na velha dispensação. Ele vivia e aí ia morrer ainda sob a lei, ainda sem perceber claramente a graça enorme da salvação. Ele não ia ter o privilégio de ver a cruz. Ele não ia ter a alegria de ver a ressurreição. Ele não ia participar do Pentecostes, do nascimento da igreja. Ele não ia viver a nova aliança com tudo aquilo que Jesus nos traz. Que peso de responsabilidade sobre nós, irmãos. Mas que privilégio. Você, segundo Jesus, é maior do que João. Mas que isso não faça o seu coração crescer de orgulho, mas que o faça se humilhar em dependência ao Senhor, porque é esse que deve ser o efeito. Jesus fala do reino com uma expressão que por vezes é difícil de entender, não é? Este versículo que está aí, muitas vezes as pessoas leem e não conseguem chegar lá. O versículo 12 diz que o reino do Senhor sofre violência e se apodera dele apenas pela força. Se nós olharmos para a Bíblia, não é tão difícil assim, irmãos. Jesus falava da violência que era feita contra o reino. Constantemente nós sabemos que é feita violência para que o reino de Deus não se estabeleça. Mas também Jesus falava sobre aqueles que tentavam impor o reino pela força. Impor o reino à sua maneira. Obrigar as pessoas a fazerem do seu jeito. E o que Jesus está a dizer é, para entrar no reino é preciso compromisso. O reino de Deus sempre experimenta violência, sempre haverá homens violentos que tentarão destruí-lo e outros que tentarão implantá-lo pela força. Sendo assim, só se entra no reino aqueles que buscam de todo o coração, que o buscam apaixonadamente, tanto quanto os violentos que o perseguem e maltratam. Não se pode entrar no reino de Deus, irmãos, a passeio. Não é de chinelos que a gente entra no reino de Deus. Não é como quem está aí para a praia. O que Jesus está a dizer é preciso compromisso, é preciso envolvimento verdadeiro. E Jesus termina falando sobre a atitude do seu povo para com ele, o seu ministério, e que refletia tanto aquilo que era a visão daqueles que estavam à volta, e que João também tinha. Jesus usa as crianças normalmente para dar um exemplo bonito. Aqui ele parece usar como exemplo negativo. Ele diz: vocês têm funcionado como crianças birrentas. Não quero. Quando nós tocamos música bonita para vocês dançarem, não queremos música alegre, não queremos dançar. Quando nós tocamos música triste para vocês chorarem, não estamos a fim de chorar agora. O que vocês querem? João veio com um ministério tão duro, tão austero, e as pessoas disseram assim: ixi, tem demônio. E eu ando aqui no meio do povo, não é? Não ando lá no deserto. Em vez de ter uma palavra tão dura, a minha palavra é suave. Sento com as pessoas, vou comer nas casas e vocês dizem: isto é comigo ao livro perdão. Que expectativa que vocês têm? Na verdade, vocês não têm expectativa nenhuma. A vossa expectativa não é correta porque vocês não conhecem a palavra. Quando nós olhamos para este texto e nós o percebemos no seu total, nós devemos tirar para nós a lição de que é muito fácil cair no erro de João. Que expectativas nós temos a respeito do Senhor? Eu vou terminar dizendo aos irmãos que há dois tipos de erros em que nós caímos normalmente nas expectativas em relação ao Senhor. O primeiro erro deles é que as expectativas são pequenas demais. São pequenas demais. Muitos crentes não estão à espera de nada do Senhor. Se nós perguntarmos a eles qual é a expectativa que eles têm daquilo que Deus pode fazer nas suas vidas, eles vão dar de ombros. Eles vão ficar a olhar para nós assim como até a olhar para o vazio. Mas era suposto ter alguma expectativa. Mas desculpe, não percebi bem, pastor. Nós já não ganhamos a salvação. Está bem bom, não chega. Então é preciso ter mais alguma expectativa a respeito daquilo que a nossa vida vai trazer. Nós estamos salvos, obrigado. Há pessoas que acham que depois de terem sido salvos, não é preciso esperar mais nada do Senhor. E a verdade é que a alegria da salvação vai esfriando. E a sua vida torna-se apenas uma luta diária pelo pão e pela família, como se Deus não tivesse mais nada para fazer em nós e o Senhor não tivesse mais nada para nos oferecer. Certo homem queria fazer a travessia do Atlântico, na época dos transatlânticos, mas ele tinha muito pouco dinheiro, então ele trabalhou arduamente para conseguir pagar o bilhete.
Então ele pagou o bilhete da passagem e ele embarcou no transatlântico. Ele ficou deslumbrado com o tamanho do navio e aquelas salas bonitas. E chegou a hora da refeição e Maria começou a dar fome. E ele aproximou-se do restaurante e ele entrou e olhou. E o restaurante era tão bonito, tão grande, as mesas tão bem postas, não é? A louça, os talheres de prata, a mesa servida em luxo. E ele disse assim: "Epá, eu não tenho dinheiro para pagar isto." E virou e voltou para caminho. Ao fim de 3 dias encontraram-no desmaiado na cabine. Ele estava literalmente desmaiado de fome. E quando o acordaram e puseram-no sentado, deram-lhe água com açúcar, então perguntaram: "Então, homem, o que é que se passa?" "Eu já não como há 3 dias." "Mas não como porquê?" "Não, mas sabe o que é? Temos vários restaurantes aqui, tem vários locais onde comer aqui neste transatlântico." Eu disse: "Pois é, não tem ninguém para pagar aquela comida. Pelo ar do restaurante, aquilo deve ser muito caro." "O quê? Mas pagar o quê, homem? Você não pagou o bilhete?" "Paguei, está aqui o meu bilhete." "As refeições estão incluídas." "Você pode escolher o que quiser comer, homem. Como a hora que quiser, a quantidade que quiser. Está tudo incluído." Meus irmãos, você foi salvo pela graça do Senhor. Louvado seja Deus. Mas sabe, há muito mais coisa incluída. Não foi salvo apenas para passar agora o resto da vida em sofrimento atroz, à espera de que um dia vá para o céu com um bilhete que deve valer. As promessas que Deus tem para si nesta vida, irmãos, são extraordinárias. Nós não fomos salvos para agora viver pedinchando como mendigos para ver se, quem sabe, conseguimos uma refeição. Não, irmãos. Infelizmente, muitos crentes vivem passando fome, em necessidade, porque não têm expectativas da vida do reino. Quais são as tuas? Sabe onde encontrá-las? É esse livro que tem aí na sua mão. Se calhar não está o livro, está o telemóvel, mas se o telemóvel sem a Bíblia está bom também. É esse livro que você tem à mão. É aí que estão as expectativas que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Porque nós fomos salvos, segundo Jesus diz, para viver uma vida abundante. Mas há um segundo tipo de erro, irmãos. E é expectativas demais. Mas demais no sentido de errado. Fantasias que são criadas a respeito daquilo que Deus vai fazer. Pessoas que ficam à espera daquilo que Deus, na verdade, não prometeu dar. Pessoas que acham que podem fazer exigências de Deus. Que o Senhor, de alguma maneira, tem algum tipo de dívida para com elas. Pessoas que batem o pé no chão para reivindicar e declarar: "Eu declaro, eu sou filho do reino, o Senhor tem que fazer, tem um compromisso comigo." Oh, meus irmãos, isso depende sempre do tamanho de Deus, não é? Um Deus desses deve ser muito pequenino, porque é um Deus a quem se pode dar ordens. Meus irmãos, estas pessoas vão acabar sempre frustradas e zangadas com um Deus que eles mesmos criaram. Não é o Deus das Escrituras. Não é verdade? Tanto aqueles que não esperam nada do Senhor, como aqueles que estão à espera de coisas erradas, erram a mesma coisa. Não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra. É na palavra que nós encontramos as promessas que nos fazem esperar grandes coisas de Deus. É nas Escrituras que aprendemos a esperar aquilo que o Senhor quer fazer e não a viver nas minhas expectativas. O que é que eu estou à espera da vida do reino? Qual é a expectativa que eu tenho do Pai? Corresponde àquilo que Ele prometeu? É a palavra dele ou é a minha fantasia? Vamos à palavra, meus irmãos. Leia, estude, medite, conheça, não viva de esperanças falsas, mas saiba que há muito mais para aproveitar, muito mais, do que a nossa vida consegue viver. A vida que cada um de nós tem não chega para nós experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram tudo o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas está aí, está na sua mão, o livro das expectativas certas que o Senhor deu para que nós possamos viver a vida abundante que Ele nos prometeu. Que Ele nos dê esta satisfação. Que nós possamos procurar e encontrar nele, irmãos, na sua palavra,
aquilo que Ele realmente tem preparado para nós e não desperdicemos o que o Senhor preparou para cada um de nós. Nossa morada, nossa firmeza na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer.